Olá, eu sou o Alex, professor de eletrônica, e hoje nós vamos continuar com o nosso treinamento de eletrônica básica. Nós vamos agora ter uma aula bem prática de técnicas de soldagem. Já estou aqui na minha bancada com as nossas ferramentas, né? E nós vamos aqui aprender alguns macetes, algumas técnicas, alguns conhecimentos aí para fazer a soldagem aí de um circuito eletrônico e de fios em geral, tá bom? Lembrando, olha, eu estou aqui com essa pulseira, tá? O nome dessa pulseira aqui é pulseira anti-estática, tá? Isso aqui você tem que incluir no seu kit de ferramenta, coisa que custa R$5, tá? Ela tá ligada no aterramento da minha rede elétrica, ou seja, na minha tomadinha tem um terra e lá eu enganchei, que está aqui na minha bancada já está preparada. Então eu estou isolado, ou melhor, aterrado. Por quê? Porque o nosso corpo produz energia estática ou eletrostática. E caso eu esteja carregado dessa energia e for colocar a mão aqui nos meus componentes, como um circuito integrado, a energia estática ela simplesmente vai queimar o meu circuito, porque às vezes é uma tensão alta. Às vezes é possível, quando você esbarra em algum lugar, você vê sair aquela faísca, que é a energia que o seu corpo estava armazenando estaticamente. Então, essa pulseira aqui, compra baratinho em qualquer casa de eletrônica, R$5, R$10, tá? Para você ficar protegido, proteger o teu circuito quando for manusear suas placas, tá bom? Então, nós vamos agora aqui para a nossa bancada, vamos dar início a esse treinamento aí de técnicas de soldagem. Lembrando que essas informações estará contida, tá? Com ilustrações, com imagens, tá? Nossa técnica de soldagem na nossa apostila. Se você ainda não adquiriu, por favor, adquira a nossa apostila para que você possa ter essas informações guardado aí contigo e que facilite o seu entendimento conforme as explicações. Então vamos para a nossa bancada, vamos dar início à técnica de soldagem. Vamos lá. Então, já estamos aqui com a nossa bancada bem bagunçada, com as principais ferramentas básicas, né? E o material que vai ser necessário para a gente estar fazendo aí as nossas soldagens aí. Então vamos lá. Eu tenho aqui primeiro, né? Vamos lá, vamos começar aqui pelo ferro de solda. Eu tenho aqui 2 ferros de solda, ok? Eu tenho um de 40 watts, para caso eu necessite de uma soldagem em equipamentos mais pesados, terminais, fios de bitola maior. Então a gente vai usar um de 40 watts. Talvez a gente aqui nesse treinamento não vá fazer o teste com esse aqui, vai ficar aqui só para apresentação. Eu tenho aqui um de 30, que é para fazer a soldagem dos componentes, tá? Deixa eu pegar aqui para você ver. Ele é de 127 volts por 30 watts, ok? Então nós vamos estar usando isso. Isso aqui é um sugador de solda, que já foi apresentado na outra aula, tá? Nós temos aqui as nossas chaves. Nós temos aqui isso aqui que é fundamental, tá? Que é para você apoiar, para não pegar na mesa e queimar a mesa. Uma esponja vegetal umedecida com água para fazer a limpeza, tá? Nós vamos utilizar do decorrer, nós vamos fazer isso aqui, olha, tá? Para estar limpando o bico, tá? É uma esponja de limpeza, esponja vegetal. Nós temos aqui uma escova de dente para fazer limpeza, ok? Vamos fazer limpeza no circuito, e para a limpeza, álcool isopropílico, ok? Álcool isopropílico ele é 100%, ele é 99,8% de álcool, ou seja, sem água, não tem perigo de queimar se você jogar em cima do seu componente. Então, nós vamos estar aqui, essa ferramenta aqui é fundamental, tá? Nós vamos fazer aqui a soldagem. É uma base para mim poder segurar e ficar com as mãos livres. Assim, basicamente, nós vamos estar dando esse treinamento aqui, tá bom? Então agora nós vamos estar aprendendo a fazer a soldagem aqui dos fios, tá? Nós vamos descascar aqui a ponta do fio. Nós vamos dar início então à nossa técnica de soldagem desse cara aqui. Então nós vamos usar o alicate de bico. Não vou usar o descascador porque talvez seja desnecessário, tá? Nós fizemos aqui 2 pontas, ok? Nós vamos estar fazendo essa soldagem aqui, tá ok? Essa soldagem aqui nós temos que estar com o nosso ferro de solda preparado, limpo, bem limpinho, para a gente estar fazendo isso. Eu vou mostrar agora como é feita essa limpeza do ferro de solda. Então, para darmos início ao nosso treinamento, a primeira coisa que deve ser feita é o preparo do ferro de solda. Observe que esse aqui eu já deixei ele
com a ponta aqui, olha, como vocês estão observando, a ponta dele está com a parte brilhante, que é o cobre, exposta porque ela estava oxidada, e se ela estiver oxidada vai ter dificuldade de estar transferindo o calor para os seus componentes onde você vai soldar. Então, com a ajuda de uma lima ou uma lixa, você vai afinar a ponta, tá ok? Vamos botar aqui de novo para a gente enxergar, olha, a ponta dela vai ter que estar bem limpinha, bem brilhante, ok? Como vocês estão vendo aqui, sem nenhuma obstrução, tá? É diferente desse aqui que eu deixei sujo, olha, observe bem, olha a diferença de um para o outro, tá? Então, assim, essa parte que está oxidada, escura, está carbonizada por causa do calor, né? Que é o caso que nós estamos vendo esse aqui, vai ficar com dificuldade de estar soldando. Então, assim, eu vou deixar esse ferro de solda aqui de fora do nosso treinamento, deixei ele aqui só para mostrar, tá? A diferença de um bico preparado e um bico que não está preparado, tá ok? Olha lá, o bico que está preparado, ele está com a parte do cobre à mostra, porque eu limei, tá? Então nós vamos ter que fazer isso aí no ferro de solda e tem que estar nessas condições para que ele possa estar em perfeito estado de uso, ok? Então observe, a ponta é bem limada e bem lixada, ok? Nós vamos botar o ferro de solda para esquentar, mas entenda bem, quando nós formos pôr o ferro de solda para esquentar, essa parte aqui que está limada, ela vai aos poucos por causa do calor oxidar. Então tem uma técnica legal, eu vou estar fazendo essa técnica aqui agora, ok? É você enrolar um pouco do estanho, que é a solda, aqui ao redor desse bico, tá? Quando você colocar isso aqui, ele vai derreter conforme o aquecimento, tá? Conforme for tendo aquecimento, ele vai aquecer e vai derreter a minha solda. Então nós vamos deixar aqui e vamos aguardar o aquecimento. Por que isso? Porque nós vamos ter que estanhar, tá? Nós vamos estanhar o nosso bico. Se o bico não tiver estanhado, ele vai ter dificuldades na hora de fazer a soldagem. Então essa é uma técnica para você estar estanhando o bico do teu ferro de solda depois que você limou, tá? Então já botei aqui o ferro de solda para aquecer. Vamos aguardar então aqui o ferro esquentar e ele vai aos poucos derretendo, nós vamos acompanhar. Então eu dei o zoom na minha câmera e aqui eu estou aguardando o aquecimento, nós estamos acompanhando a fase de estanhar aí o bico do ferro de solda para que possamos ter aí uma soldagem perfeita. Vamos continuar aguardando então aqui, o ferro está derretendo, já começou, olha, já começou a derreter, tá? Então ele automaticamente ele vai estanhar o meu bico, olha. Pronto, o meu bico já está praticamente estanhado, eu vou aproveitar mais um tanto para estar completando aqui, e aí o meu bico vai estar totalmente estanhado, tá? É um bico bem fino, porque nós vamos utilizar um circuito menor. Tirei o excesso, tá ok? A minha mesa ela tá protegida aqui, tá? É uma madeira antiga, não tem perigo de queimar a minha mesa, ela já foi feita para isso. Então o meu bico ele está agora coberto pelo estanho, pela solda. Então agora quando eu for trabalhar, tá? Quando eu for trabalhar aqui no meu ferro de solda, ele já vai estar pronto, e toda vez que houver a necessidade do excesso, para mim tirar o excesso, eu venho aqui no meu e tiro, olha, e observe. Observe que ele está brilhante pela solda, tá? Então o nosso bico está estanhado, nós vamos agora partir para a fase de soldagem. Então, com o nosso ferro de solda já estando preparado, nós vamos fazer a soldagem, a união desses dois fios aqui, tá? Então, para fazer essa solda, eu vou apoiá-lo a primeira parte aqui, onde eu vou ter que ter a liberdade, tá? Deixa eu botar numa posição que a gente venha aparecer aqui no vídeo. Deixa eu dobrar aqui para termos uma visão melhorada, assim, tá? Então, eu tenho a mão livre para estar fazendo essa soldagem. O que eu devo fazer? Da mesma forma que eu estanhei o bico do ferro de solda, como vocês estão vendo aqui, eu também tenho que estanhar
a ponta do fio que eu vou precisar soldar. E a maneira correta é essa: você vai encostar a ponta do teu bico de solda, e não necessariamente você vai encostar a tua solda no bico, mas vai transferir o calor para a ponta do fio e vai também estanhar a ponta do teu fio, tá? Já está estanhada esse lado. Agora nós vamos partir para a outra. Então já estanhamos uma, vamos estanhar a outra. Ela tem que estar estanhada, por quê? Porque é necessário haver a solda, ela tem que estar grudada diretamente no terminal, na ponta do fio. Olha, observe que eu não estou encostando a solda diretamente, eu não encosto diretamente na ponta assim, ó. Que aí a solda ela não vai aderir ao bico, se eu fizer dessa forma. Então eu tenho que aquecer o bico, a ponta do fio com o bico, e no fio descascado encostar a minha solda, o meu estanho, que aí a solda ela vai aderir ao corpo terminal do fio. Então nós vamos ter uma soldagem perfeita. Eu vou tirar o excesso no tamanho, tá? E agora, eu particularmente não gosto de usar fita isolante, tá? Para fazermos aí o isolamento. Eu não gosto. Então eu uso um material chamado um espaguete termo retrátil, ou seja, com calor ele se atrai, ele se encolhe, tá? Que no caso seria esse pouquinho aqui que eu tenho, tá? Eu vou introduzi-lo pelo fio. Nós vamos estar fazendo ali o isolamento pronto, assim. E com o próprio calor do ferro de solda, eu vou só encostar assim, olha, ele vai se auto encolher, porque ele é termo retrátil. Pronto, nós estamos aqui com uma soldagem perfeita, um isolamento perfeito, tá? Ficou uma bolinha ali porque eu não tirei o excesso. Então assim, ó, eu não gosto de passar fita isolante, tá? Então eu recomendo você usar. Eu tenho aqui um pedacinho que eu sempre uso para fazer as emendas do fio. O fio vai ficar isolado, não vamos ter aí nenhuma dor de cabeça, ok? Então assim, primeira parte aí da técnica de soldagem, tá? De soldar os fios. Eu estou tendo a dificuldade aqui porque eu estou tendo que manusear a câmera e também tendo que fazer, tá? Mas bem simples. Agora nós vamos partir para a soldagem do componente na placa. Ok, aqui já está a minha placa, que é essa placa aqui, ó, uma placa universal. Ela tem vários furinhos, cada furinho dela é revestido ali com uma espécie de um cobre, tá? Mas eles não têm contato um com o outro, são ilhas, né? Esses pontinhos furados são conhecidos como ilhas no circuito. E essa aqui é no modelo universal, que você vai aplicar conforme aí a sua necessidade do seu circuito. É muito bom para testes e nós vamos usar ela para estar fazendo a soldagem dos componentes. Então vamos lá. Eu tenho aqui já alguns componentes soldados. Eu vou aproveitar, né, que nós temos a facilidade da nossa prendedora aqui. E agora nós vamos estar com a mão livre para estar exercendo aí a soldagem. Deixa eu mudar aqui a posição. Ok, deixa eu posicionar melhor a câmera. Então nós temos ali já os terminais, onde nós vamos aplicar a solda, ok? Lembrando, conferindo, minha ponta, ela está estanhada ainda, olha o biquinho. Vou pegar aqui um pedaço da minha solda para não ficar com o rolo inteiro. E nós vamos aplicar aqui a nossa solda. Vamos lá, o primeiro terminal aqui de um dos componentes, que aqui está. Eu vou aquecer o terminal e quando eu colocar a minha solda ele já vai aderir facilmente, como vocês estão vendo ali. Tá? No caso aqui eu tenho que fazer a limpeza geral porque ele pode pegar no outra ponta. Ok? Vamos lá, o outro terminal. No caso aqui, esse terminal ele vai estar unificado ao outro porque os componentes vão ficar juntos. Então eu posso espalhar a solda e aguardar ele aderir ao circuito. Depois nós vamos conferir cada solda ali executada.
ok? E do outro lado a mesma coisa. Espero aquecer. Perfeito. A outra perninha tá aqui. Sem exagerar na quantidade, o suficiente para que venha fixar. Agora eu tenho meu capacitor aqui nessa ilha. Ok? Agora nós vamos conferir, porque aqui tem solda fria, aqui tem solda que ficou perfeita. Nós vamos então conhecer aqui e entender. Deixa eu tentar posicionar melhor aqui e pegar uma caneta para a gente ir estudando, tá? Não sei se aqui vai dar uma visão 100%. Olha, essa solda aqui, eu vou limpar aqui esse excesso para não esbarrar, mas ela ficou bem aderente, aderiu bem ao circuito. Aqui nesse terminal está perfeito, só resta cortar a ponta dele. Esse capacitor que aqui ficou um ao lado do outro, se você observar, ele não chega a esbarrar. Vou botar bem pertinho, a minha câmera ela tem um zoom automático. Observe aqui, olha. Ficou aqui um vão. Nós vamos remover. Não pode ficar aqui. Não, isso aqui, com o tempo, o aquecimento ou trepidação, isso aqui vai desgrudar, tá? Essa aqui ficou perfeita, olha. Perfeita. Essas duas ficaram também. E aqui resta agora só observarmos. Vamos chegar bem perto. Vai dar o zoom agora, vai focar. Vai dar o foco aqui. É porque é uma coisa tão pequena que a câmera tem dificuldade. Observe que as ilhas não podem se tocar. Tá? Elas não podem se tocar. Se estiver tocando, tem que remover aí. Então nós vamos fazer aqui o trabalho, porque aqui são duas ilhas, são dois componentes que se juntaram. Então nós vamos fazer o trabalho de remover e está ali fazendo o trabalho novamente. Então com o sugador de solda, você vai posicioná-lo, ele vai aquecer e você vai puxar. Pronto. Vou tirar todo o excesso. Então nós vamos agora refazer essa solda, tá? Para que ela venha ficar unida e perfeita os dois terminais. Pronto. Agora sim nós temos aqui uma soldagem onde os terminais. Deixa eu pegar o zoom. Ele ficou então aí, olha, bem unido. E ali automaticamente nós vamos estar cortando aqui os terminais. Tá? Vamos tirar o excesso, está muito comprido. Para que eu possa depois, na hora de aplicar na minha placa, ele vai estar. E aí eu posso vir com o próprio ferro de solda, vir limpando os contatos para que não haja o excesso aqui, não venha esbarrar um ao outro. Então, essa lógica é uma placa universal, tá? Então nós temos aqui os nossos componentes aí soldado, uma plaquinha aí universal para fazer esses projetos rápidos. Essa plaquinha aqui é excelente, tá?
Então agora nós vamos fazer o processo aqui de remoção de um componente. No caso eu tenho aqui um capacitor. Eu quero remover esse capacitor aqui que está com seus terminais, né, soldado aqui, ó, nessas duas pontas, tá? Geralmente eu aconselho você tá limpando o local com uma escovinha e o álcool isopropílico. Você pode esfregar sem nenhum problema. Ele vai estar dando a limpeza no seu circuito para facilitar aí você enxergar melhor e você trabalhar com circuito limpo, tá? O álcool isopropílico não tem problema, tá, de queimar o componente. Ele é 99,8%, tá? 99,8% de isopronol, né? Álcool isopropílico. Então já estamos com o nosso circuito ali limpo. Nós vamos encostar a ponta do ferro de solda que está estanhado. Ele já amoleceu, não sei se vocês perceberam aí. E aí com a nosso sugador nós vamos dar o primeiro. Vamos remover todo o excesso sugando a solda que está amolecida aí. Agora de baixo, amoleceu e o mesmo processo. Tem que remover o máximo que você puder aqui, você vai removendo, tá ok? Então depois que tiver totalmente removido, que você vê, né, os furos como aqui estão, olha, se você observar, o furo ele tá já exposto, ok? Ele vai sair sem fazer esforço. Pronto, nós removemos. Aqui, caso eu fosse precisar dessa placa aqui, se eu fosse botar um componente novo, eu ia deixá-la bem limpa, tá? Bem livre para encaixar o próximo componente, tá ok? Ó. A trilha tá ali, ó, perfeita, ok? Vamos supor que eu fosse colocar o componente novamente no lugar, um componente novo. O componente já está no lugar fixo. Nós vamos usar agora o processo de soldagem novamente. Nós estamos com uma boa visão aí, olha. Encostou, ele mesmo vai transferir o calor para o circuito. Eu vou deixar ali de um jeito para a gente entender como não seria o modo correto. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, eu vou cobrir todo o componente. Vamos lá. Eu fiz uma solda boa e uma solda ruim. Vamos tentar entender. Observe que aqui na solda boa, na minha solda boa, que é essa daqui, ela cobriu todo o terminal, unificando a trilha. E na solda ruim, observe que ela ficou furo ainda. Ou seja, ainda falta completar a solda. Essa solda aqui, no futuro, ia ela dar o famoso solda fria. Ia dar o famoso mau contato, é onde o equipamento dá defeito. E aí você identifica que é isso aqui, uma solda fria. Então aqui eu tenho que completar essa solda. Ela não está 100%. Iria funcionar por um tempo. Ó, o lado de cá está coberto. Observe que aqui está coberto, mas aqui não. Isso aqui rapidamente, com o tempo, iria dar defeito. Então nós vamos novamente aqui aplicar mais solda para cobrir e o componente ficar 100% soldado e não meio soldado. Que isso iria futuramente gerar um transtorno aí. Pronto, agora sim, o nosso componente ele está, ó, com uma solda perfeita. Okay? Quando você estiver fazendo um trabalho no circuito e você estiver analisando, né, um equipamento com defeito, às vezes você tem que observar que uma simples falta de solda, uma solda mal feita, vai gerar solda fria. O componente esquenta e essa solda vai derretendo e ela vai gerando mau contato. Você só encostou, já refez a solda. Vamos lá, encostou, refez a solda. Encostou, refez a solda. Encostou, refez a solda. Encostou, refez a solda. Então nós temos assim algumas técnicas simples que vai estar nos auxiliando, tá, na soldagem. Essa foi aí algumas dicas que nós colocamos aí. É necessário que você pratique. Se você não praticar, você não vai desenvolver, tá? Porque parece ser tudo muito simples, tudo muito fácil. Assim, a parte teórica seria muito fácil. Mas quando você colocar a mão aí na sua bancada, você vai sentir no início uma certa dificuldade. E logo em seguida você vai estar fazendo aí com perfeição, aí com bastante rapidez e agilidade
aí as suas soldagens, tá bom? Então nós vamos ficar aqui, até o próximo vídeo, até a próxima aula, até o nosso próximo treinamento aí, o próximo vídeo aula. Não tem apostila? Você vai ter essas informações ilustrada na nossa apostila, só você está adquirindo. Valeu, querido, um abraço, até a próxima videoaula.